Hoje é dia de Páscoa. E nós queremos ler um texto em João capítulo 15, versículo 13. Pela manhã eu preguei sobre a Páscoa lá no retiro. Foi um tempo muito abençoado. Desafiamos os retirantes a uma aliança com Deus e eu fiquei impressionado. Não ficou uma pessoa sentada sem assumir o desejo de reafirmar a sua aliança com Deus. E agora nós vamos falar sobre a Páscoa do Cordeiro. É o tema da nossa mensagem de hoje. E o texto é João, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que esse, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Amém? Amém, irmãos? Muito bem. Bom, nós vivemos numa sociedade extremamente capitalista, nós sabemos disso. E é uma sociedade onde o comércio e o materialismo imperam. Faz parte do processo da vida no contexto que nós vivemos. E, infelizmente, por conta desse sentimento materialista, por esse sentimento comercial, algumas de nossas atividades que deveriam ter o cunho estritamente religiosos, tomam uma nova, eles criam uma nova versão, para poder então levar para essas bandas do capitalismo, do materialismo, do consumismo e do comércio. É assim com o Natal, quando substituem Jesus Cristo pelo Papai Noel. É assim em todas as outras festas e também na Páscoa, quando o cordeiro e o coelho se confundem. Existem, na realidade, duas Páscoas diferentes. E quando nós estamos vivendo esse momento de Páscoa, precisamos considerar isso, porque isso é verdade. Tem a Páscoa do Coelho e a Páscoa do Cordeiro. Se eu não me engano, eu já até preguei sobre isso aqui uma vez, há algum tempo atrás. A Páscoa do Coelho é a Páscoa comercial. É a Páscoa do chocolate, é a Páscoa do coelhinho, é a Páscoa da ceia, do peru que é morto no dia de Natal, de Páscoa. É a Páscoa da grande ceia familiar, e nada de errado nessas coisas. Eu quero dizer para o Juan que eu não como muito chocolate, mas ainda como alguns chocolates, né? E gosto de chocolate. E a gente precisa entender que, apesar destes elementos fazerem parte da nossa vida cotidiana, eles representam a Páscoa do Coelho. Porque todas essas coisas, todas essas questões, elas giram em torno do dinheiro. Quando você pensa no ovo de Páscoa, por exemplo, eu não compro ovo de Páscoa há muitos anos, mas eu imagino que seja extremamente caro, né? Porque é um tempo em que os comerciantes e os produtores de ovos de Páscoa tentam ganhar algum dinheiro. Tem muita gente nas nossas igrejas que produzem chocolate, bombom, ovo de Páscoa para vender, e eu volto a dizer, nada de errado nisso, contanto que a gente entenda que essa Páscoa não é a Páscoa de Cristo. Essa Páscoa é a Páscoa do coelho. Aliás, eu nunca vi na minha vida um coelho que bote ovo. Eu não sei, até sei, né? Porque eu conheço a história do coelho, do chocolate inseridos na festa da Páscoa, mas assim, não tem muito sentido para mim. Neste tempo, o comércio consegue alavancar os seus ganhos. Vende muito. Alguns têm a cultura, inclusive, de presentear na Páscoa, né? E aqueles mais exagerados, eu já vi gente que dá ovo de 1 quilo, ovo gigante para poder entregar aos seus filhos, e tem filhos que ficam na expectativa disso. Mas existe a outra Páscoa, que é a Páscoa que nos interessa. A Páscoa do Cordeiro.
E a Páscoa do Cordeiro era diferente da Páscoa do Coelho. A Páscoa do Coelho nos aponta o chocolate, a Páscoa do Cordeiro nos aponta Jesus Cristo. É Ele que enxergamos quando pensamos na Páscoa dentro do seu propósito principal, do seu propósito para o qual ela foi elaborada. É o dia da ressurreição de Cristo. É o momento em que Jesus Cristo ressurge, depois de ter sido vivido toda aquela semana que os nossos amigos católicos costumam chamar de Semana Santa, com vários eventos, a entrada na cidade, alguns ensinos para os seus discípulos, o Getsêmani, a sua prisão, o seu martírio, e aí então termina no começo da semana, no domingo, com a Páscoa. Essa é a figura que a Páscoa cristã aponta. É a figura do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A figura do Cordeiro que foi imolado, que morreu, mas que não ficou morto. A morte não pôde contê-lo. De manhã eu falei sobre isso. A morte tem um cheiro horrível. A morte tem cheiro de putrefação. A morte, ela traz um sentimento muito ruim para quem está no seu redor, mas Jesus Cristo não viveu isso. Ele passou momentaneamente pela morte a fim de que se cumprisse a justiça de Deus, mas a morte não pôde retê-lo. A morte não pôde reter e não poderia jamais reter Jesus Cristo. Na Páscoa do Cordeiro, nós não vemos a mercadoria, não vemos o coelho, não vemos o chocolate, não vemos o ovo de Páscoa, e nada disso interessa para nós. O que interessa para nós é enxergarmos o que a Páscoa nos ensina. E eu quero falar pelo menos sobre 3 questões que nós precisamos enxergar quando olhamos para a Páscoa do Cordeiro. Nossa mensagem vai ser extremamente rápida, como foi de manhã. A Rai me falou que eu preguei 20 minutos de manhã, mas foi o suficiente para poder trazer a mensagem, né? Até porque não é pelo muito falar. Aqui não é discurso político, aqui não tem outra conotação que não seja trazer e apresentar a palavra de Deus. Então eu quero ver com você agora, quando olhamos para a Páscoa do Cordeiro, o que nós precisamos enxergar. Em primeiro lugar, quando eu olho para a Páscoa do Cordeiro, eu preciso enxergar, e eu vou enxergar com muita clareza, a prova da essência do amor de Deus. Não dá para olhar para a Páscoa, pensar na Páscoa e não considerar o amor de Deus. É o que disse lá no nosso versículo. Você pode deixar o versículo lá, o que nós citamos, a fim de que a gente vá olhando, né? Olha lá, ninguém tem maior amor do que este. Não dá para deixar de considerar o amor. Muitos super-heróis nas histórias da humanidade, não é? Tem muitos super-heróis que fazem parte de histórias fictícias, muitos super-heróis que fazem parte de histórias criadas por mentes humanas que criaram o Superman, o Homem-Aranha, o He-Man e mais um monte de figuras dessa natureza. Mas Jesus Cristo, além de ter mais poder do que qualquer super-herói, ele não foi criado do imaginário humano. Ele não é uma história nacional, uma história brasileira, ou uma história japonesa, ou uma história americana. Jesus é real. Jesus não é um personagem de uma história fictícia. E muito embora ele tivesse o poder de ser super-herói, ele não teve vergonha de carregar a cruz. E sabe por que ele carregou a cruz? Porque Cristo nos ama.
por amor de nós. E ninguém, absolutamente ninguém, tem amor maior do que esse. O que Jesus fez por nós foi muito mais do que qualquer super-herói poderia fazer. Você junta todos eles, a galeria lá dos Marvels, né? São os Marvels, que são aqueles heróis de hoje, pode juntar tudo. Bota Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, essa turma toda. Eles não são absolutamente nada diante de Jesus. Primeiro, porque são ficção. Segundo, porque Jesus é muito mais poderoso do que todo o poder que esses personagens fictícios representam. E terceiro, porque Super-Homem não ama ninguém. Mulher Maravilha não ama ninguém. Aliás, o Batman, se amar alguém, é o Robin. Mas Jesus Cristo ama você. Ele te ama. Ele ama a mim. E quando eu olho para a Páscoa, eu preciso enxergar esse amor na essência. A essência desse amor. É o amor que no grego se traduz por ágape. Você sabe o que é, irmão, amor ágape? Amor ágape é um amor que não busca seus próprios interesses. Amor ágape é um amor que se doa voluntariamente. Esse é o amor de Jesus Cristo. Não é um amor interesseiro. Não é um amor comercial. Jesus não estabelece a Páscoa a fim de que nós possamos ganhar dinheiro vendendo o ovo de Páscoa da igreja para poder encher os cofres da igreja de recursos. Não, nada disso. Jesus, quando eu olho para a Páscoa do Cordeiro, eu preciso enxergar o amor de Deus. Você enxerga o amor de Deus? Se você não enxerga, eu vou te ensinar um segredinho. Quando você chegar na sua casa, hoje pela manhã eu fiz uma dinâmica lá no nosso retiro usando um espelho. E quando você chegar na sua casa, você olha no espelho. Aquele personagem que você vê ali refletido no espelho, é um personagem que Deus ama. Deus ama muito. Deus ama você, querido. Com todos os seus defeitos, com todos os seus limites, com todo o seu pecado, Ele sabe que você é pecador. E você não deixou de ser pecador quando Ele derramou o sangue sobre a sua vida. Mas agora você é um pecador redimido. Ele fez isso por amor. A Bíblia chega a dizer que Jesus nos amou quando nós éramos ainda inimigos dele. E éramos inimigos mesmo, porque o pecado é inimizade de Deus. O pecado separa o homem de Deus. E não fosse esse tremendo amor, nós não poderíamos ter vida como temos, que é vida em abundância. Então, sempre que você olhar para a Páscoa do Cordeiro, não lembre de chocolate, não lembre de coelho, não lembre de uma reunião em família, muito embora ela possa acontecer, mas considere a essência do amor de Deus. Interessante, Jesus morreu assim. Essa foi a posição do seu corpo, pelo menos da parte de cima. E tem significado nisso. Sabe qual o significado? Ele morreu de braços abertos, a fim de alcançar todos nós, a fim de libertar todos nós, a fim de salvar cada um de nós, e todos nós, pelo seu amor que é infinito. Porque Deus amou o mundo, essência do amor de Deus, Jesus Cristo, que vem, nasce, vive, cresce, ministra, morre e ressuscita, nos dando amor. Segundo lugar, a segunda questão que eu preciso enxergar, quando eu olhar para a Páscoa do Cordeiro, eu preciso enxergar
a humildade de Jesus Cristo. Você enxerga o amor, mas você precisa enxergar também a humildade de Jesus Cristo. Ninguém tem maior amor do que esse, que dá a própria vida. Ele deu a sua própria vida. Antes de ser entregue, antes de ser preso naquela fatídica semana, que foi a semana mais triste e mais feliz da história do cristianismo. Esse é um paradoxo interessante. Mais triste porque a gente vê o sofrimento de Cristo chegando no seu ápice. E quem é que não sente, né? Quem é que não sente isso? Agora há pouco eu falei da doença da minha irmã, e a irmã Joana falou assim, dá tristeza de ver, né? E dá tristeza mesmo. E quando a gente lembra do sacrifício de Jesus, e aí eu quero, só para você lembrar, os pregos eram de 20 centímetros, que rasgavam suas mãos, seus pés, coroa de espinho, rasgando a sua cabeça, chibatadas. O Juan perguntou, quem sabe quantas chibatadas Jesus tomou? Eu não sei quantas, mas eu sei que tomou muito mais do que eu podia suportar e muito menos do que eu merecia. Eu merecia tomar todas aquelas chibatadas, cada uma delas e muito mais. Mas antes de ser entregue, Jesus, então, ele reúne os seus amigos, cenáculo. Ele ceia com os seus amigos. Ele se despede dos amigos dele. Ele os avisa mais uma vez sobre a morte e ressurreição, apesar daqueles homens não entenderem ainda sobre a ressurreição de Cristo. É incrível isso. Incrível. Porque aqueles que não tinham nada a ver com Cristo entendiam. Tanto entendiam que quando a gente vê o momento que a posterior à morte de Cristo, a gente vê o pessoal colocando vigias para tomar conta do túmulo, e os vigias recebiam a orientação, vocês têm que ficar lá, porque ele falou que ia ressuscitar no terceiro dia, para poder evitar que algum discípulo tire ele de lá. Aqueles que o crucificaram acreditavam na sua ressurreição, mas os discípulos que eram próximos não conseguiam ainda entender isso. Mas Jesus os reúne, Jesus fala mais uma vez, eu vou ser morto, eu vou ressuscitar, e aí Jesus faz algo que é tremendo. É uma prática que nós não usamos na igreja batista, mas que algumas igrejas usam. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Fazendo isso, ele está se posicionando naquele grupo como o mais humilde de todos eles. Lá naquela cultura, quem lavava os pés das pessoas eram os servos. Tinha escravos só para poder fazer isso. Jesus, que é o Deus da vida, o Deus que nos amou, Dudu, e que nos ama, lavou os pés dos seus discípulos, demonstrando para nós a sua humildade. Em todo o tempo, Jesus se colocou como igual a todos. Você não vê Jesus se destacando. Pelo contrário, ele fala, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. E mais interessante ainda, é como ele lidava com as pessoas que tinham uma fama. Aliás, ele era criticado pelos fariseus, pelos religiosos daquela época, porque ele sentava com pecadores, falava com prostitutas, falava com ladrões, andava com aquelas pessoas, e o mais incrível de todos, queridos, o único lugar que eu vejo Jesus acima de todas as pessoas, sabe onde é? Na cruz. Ali ele estava acima de todo mundo, mas ele estava na cruz. Estava sofrendo, derramando seu sangue, Lucas, no teu lugar, no meu lugar, no lugar de cada um de nós. Esse é o Cristo que nós amamos.
E eu preciso olhar para a Páscoa do Cordeiro, lembrando do amor de Deus, lembrando dessa humildade de Jesus Cristo, e sabendo que nós não somos absolutamente nada sem Ele. Páscoa não é chocolate, não. Páscoa não é coelhinho da Páscoa que trazes para mim, coisa nenhuma, não tem nada para trazer para mim. O Cordeiro de Deus traz para mim vida e esperança, me enche de fé, me enche de amor. Glória a Deus. E nós somos felizes por isso. E por último, quando nós olhamos para a Páscoa do Cordeiro, além de enxergarmos o seu amor, a sua humildade, nós precisamos também enxergar a extensão do perdão de Deus para todos nós. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida por quem? Quem é amigo de Cristo aqui, diga amém. Tem alguém aqui que tem coragem de dizer que não é amigo de Cristo? Você sabe que tem gente que tem, né? Tem gente que tem. Esses dias eu vi uma postagem bastante triste. Foi na sexta-feira santa, sexta-feira chamada santa. Jesus crucificado, os guardas embaixo da vina, olhando para Cristo, e eles diziam: bandido bom é bandido morto. Você acha que alguém que faz um negócio desse é amigo de Cristo? Você acha que alguém que faz um negócio desse, ele merece o respeito de Cristo? Mesmo não merecendo, eu digo para você com toda a convicção, até a estes Deus perdoa. Até a estes Deus traz a paz e a graça, porque a extensão do perdão de Deus é inigualável, ninguém consegue entender isso, meu irmão. O que é que Jesus viu em mim para me perdoar? Um miserável como eu, marginal que eu era. O que é que Jesus viu em você para te perdoar, irmão? E talvez nem de longe você viveu as experiências que eu vivi na minha vida, mas todas as experiências que você viveu longe de Deus são refutadas, são consideradas como experiências que desabonam a sua imagem diante de Deus. Porque Deus abomina o pecado, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. E por causa do amor que Ele tem pelo pecador, o seu perdão se estende a todas as pessoas. Quem são os amigos por quem Ele entregou a vida? São os discípulos. Ali naquele contexto, Simão Cirineu, os companheiros da cruz, os soldados por quem Ele orou ali na hora que foi morrer, Pilatos, Pedro que o negou, Judas que o traiu, e além destes, nós que aqui estamos. Perdão de Deus nos alcançou. A Bíblia diz que Deus quer salvar o mundo inteiro. Esse é o desejo de Deus, Gabriel, salvar o mundo inteiro. Não se limita a um grupo religioso específico. Não se limita a algumas pessoas somente, Ele quer salvar o mundo inteiro. A extensão do amor de Deus não dá para imaginar, é imensurável. Não dá para imaginar, é como ela acompanha a dimensão do amor de Deus. Qual o tamanho do amor de Deus? Alguém sabe? Se você não sabe o tamanho do amor de Deus, você não vai saber também qual é o tamanho do perdão de Deus, a dimensão do perdão de Deus. Dentre os homens que estavam ali, no dia da sua crucificação, tinha um soldado que acompanhou todo o processo. E
naquele momento ele olha para a cruz, vendo Jesus já morto, vendo os eventos que sucederam com a morte de Jesus e diz: verdadeiramente, ele é quem ele dizia ser. O perdão de Deus é tão grande que ao lado dele, do lado direito, segundo a Bíblia, existia um homem que cometeu crimes, que foi preso, que foi condenado e que estava sendo morto por causa da gravidade dos seus crimes. E Jesus, por conta do seu perdão, da extensão do seu perdão, olha para aquele homem e diz: olha, fique tranquilo, porque hoje mesmo você estará comigo no meu reino. A extensão do amor de Deus faz de cada um de nós homens e mulheres perdoados. Jesus era carpinteiro, e interessante, ele foi morto, foi crucificado numa peça de madeira, matéria-prima da sua profissão. E mesmo diante daqueles pregos, daqueles chicotes, daqueles espinhos, do vitupério que ele sofreu, da vergonha, dos insultos, das chicotadas, de todas aquelas coisas, o olhar de Cristo era um olhar de perdão. Uma das frases da cruz: perdoai-os, ó Deus, porque eles não sabem o que fazem. Pedindo perdão para aqueles homens que o matavam, aqueles homens que rasgaram suas mãos, seus pés, que rasgaram a sua cabeça com uma coroa de espinho. Quero encerrar dizendo uma coisa para você. Jesus, Ele quer ser seu amigo de verdade. Aliás, Ele é seu amigo e vai continuar sendo sempre, a não ser que você decida romper essa amizade. Agora, a parte dele já foi feita. O que ele podia fazer, ele fez. Ele começou e concluiu a sua missão. A missão de Cristo já está concluída. Foi concluída quando ele ressuscitou. A missão de Cristo foi concluída quando ele ressuscitou e quando ele nos ensina através da palavra que todos aqueles que o recebem são feitos filhos de Deus. Essa é a missão principal de Cristo na terra. Jesus não precisava passar por isso. Ele não precisava encarnar. Ele não precisava viver como homem, com todos os limites que nós, homens e mulheres, temos. Mas ele fez isso. E ele entregou a vida por nós. Entregou a vida por nós. Entregou a vida por você que está nos assistindo aí. Jesus fez isso. Por causa da extensão do seu amor, da essência do seu amor. Por causa da extensão do seu poder. E fez isso com toda a humildade que só Ele poderia fazer. Resta a nós agora, irmãos, neste dia de Páscoa, voltarmos para as nossas casas com essa convicção. O que importa para mim, e eu quero que você pense assim, você que está em casa também, o que importa para mim é a Páscoa do Cordeiro. E quando eu olho para o Cordeiro, eu vejo todas essas coisas. E quero viver para a glória de Deus até o último dia da minha vida aqui neste mundo. E se você viver para a glória de Deus até o último dia da sua vida neste mundo, quando você sair deste mundo, você estará vivendo a glória de Deus por toda a eternidade, porque Jesus nos garantiu isso. Curve a sua cabeça agora, meu irmão, no nome de Jesus Cristo. Domingo de Páscoa, 31 de março de 2024.
domingo de Páscoa, e nós consideramos a Páscoa como sendo a Páscoa do Cordeiro. E nós queremos nesta noite, esse é o desejo de Deus para mim e para você, e o meu desafio vai nessa direção, que nesta noite você assuma um compromisso sério com Deus. Eu sei que você é pecador, eu também sou. Eu sei que você tem os seus vacilos na vida, eu também tenho. Todo mundo tem. Mas eu sei também que você ama Jesus Cristo, senão você não estaria aqui. Poderia estar assistindo Domingo Espetacular em casa, ou quem sabe aí numa hamburgueria dessa da vida, aí comendo seu hambúrguer mais cedo e com calma, sua pizza, mas você preferiu estar aqui. Você preferiu estar aqui. Você preferiu estar aqui, e por isso eu entendo que você ama a Deus. E Deus ama você. E você deve, nesta noite, no nome, no poder, pela graça e misericórdia de Jesus Cristo, sair daqui convicto de que a Páscoa do Cordeiro, o sacrifício de Jesus Cristo, foi por você. Foi por você. Você era o personagem em quem Deus pensava quando mandou Jesus Cristo morrer no seu lugar.